Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o WBill, professor da equipe de Biologia do WR. Tranquilo? O assunto hoje que nós vamos tratar é citologia, um assunto que cai muito em vestibular, Enem, certinho? Primeiro, essa célula que está aqui esquematizada é uma célula eucarionte. Então, primeiro lembrete, célula eucarionte, célula procarionte. Célula procarionte, célula que não apresenta carioteca, ou seja, apresenta núcleo desorganizado. Enquanto que célula eucarionte, presença da carioteca, tem núcleo organizado. Célula procarionte faz parte do reino Monera, está na composição do reino Monera. Enquanto que reino protista, fungi, plantas, animais, tem célula eucarionte. Tranquilo? Uma função de célula no nosso organismo pode ser, por exemplo, uma célula de uma glândula secretora, por exemplo, o pâncreas, que secreta algumas enzimas e hormônios. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, nós temos algumas organelas importantíssimas que vão fazer parte dessa secreção. São elas: o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e as vesículas de secreções, certo? No caso, a enzima que nós estamos trabalhando aqui agora, vamos trabalhar, é uma proteína. Lembrando que proteínas são formadas de aminoácidos. Aminoácidos que vão se juntar através de ligações peptídicas, né? Vão fazer uma reação lá nos ribossomos. Então aqui, ó, essas organelas aqui, ó, grudadas aqui no retículo endoplasmático rugoso, são os ribossomos. Ribossomos que você pode encontrar tanto aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, quanto também livres aqui no citoplasma, certinho? Quando então a célula vai secretar uma enzima, vem uma mensagem lá do núcleo, lá onde tem o material genético. Esse material genético então forma um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, encontra com o ribossomo, então é feita a tradução, que é a formação de uma proteína, correto? Esta tradução, ela vai acontecer bem na superfície do retículo endoplasmático rugoso. Tranquilo? Então a tradução acontece na superfície do retículo endoplasmático rugoso, em que nesse caso é formada então a proteína. Essa proteína então momentaneamente fica armazenada no retículo endoplasmático rugoso, tá? Então é aquela função do retículo endoplasmático rugoso: armazenar, empacotar e transportar. Tranquilo? Então está armazenando. Na sequência, o que o retículo endoplasmático rugoso vai fazer? Vai formar uma vesícula de secreção, né? De transporte. Essa vesícula de transporte, olha aqui, ó, acompanha aqui. Essa vesícula de transporte acumula então a enzima que a transporta até o complexo de Golgi. Uma dica aqui que está no livro é que essa parte aqui de cima do retículo endoplasmático rugoso é chamada de face cis e a parte de baixo, face trans. Então toda substância chega pela face cis e sai pela face trans. Uma das funções do retículo endoplasmático rugoso então é sintetizar essa proteína, armazenar, empacotar e transportar. Quando essa então chega no complexo de Golgi, tem uma função também, que é armazenar, empacotar, transformar, modificar e na sequência vai então liberar através dessas vesículas, chamadas vesículas de secreção, certinho? Então, ó, 3 funções ligadas a isso aqui do complexo de Golgi: armazena, empacota e transporta. Durante esse processo irão acontecer dentro do complexo de Golgi, das lamelas, né, do complexo de Golgi, irão acontecer modificações dessa substância. Por exemplo, chega uma proteína, associa com carboidrato e vira uma glicoproteína, ou seja, uma substância complexa. Por isso, de certo nome, complexo de Golgi. Aí na sequência, o que vai acontecer com essa glicoproteína, com essa proteína? Ela será liberada e será exocitada, vai sair da célula. Para isso então, forma-se uma vesícula de secreção e elimina a enzima no caso, que pode ser um hormônio também. Bom, um gráfico que temos aqui, ó, eu fiz esse gráfico aqui para vocês, dá uma observada aqui. Isso aqui exemplifica uma questão, por exemplo, de uma prova que fala: determinado aminoácido foi colocado dentro de uma célula secretora. Esse aminoácido irá fazer parte de uma enzima. Qual será o trajeto desse aminoácido dentro da célula? Então, olha lá. Primeiro, o aminoácido vai fazer parte da proteína. Para isso, foi produzido um retículo endoplasmático rugoso. Portanto, a concentração inicial do aminoácido, ou seja, da proteína, vai estar no retículo endoplasmático rugoso. Por isso que o gráfico, olha aqui, ó, o nosso gráfico é tempo, função da concentração. Então, inicialmente, aonde que vai estar a concentração do aminoácido? No retículo endoplasmático rugoso. Na sequência, como falamos, a proteína é transportada para o complexo de Golgi. Então, sai do HAIR, vai para o Golgi. O que acontece com a concentração no HAIR? Diminui. E no Golgi, aumenta. Olha o gráfico. Diminui a concentração no HAIR e aumenta no Golgi. Vai chegar o momento, o que acontece com a concentração no Golgi? Vai diminuir. Por quê? O complexo de Golgi vai formar as vesículas de secreção. Então, o que acontece com a concentração no Golgi? Diminui e na vesícula de secreção? Aumenta. Acompanha?
diminui no complexo de Golgi e aumenta na vesícula de secreção, correto? Até então, aconteceu o que com a vesícula de secreção? Ela vai chegar na membrana plasmática da célula e vai promover uma exocitose. Por isso, falamos que nesse caso aqui, o transporte é sempre polarizado, ou seja, começa no HER, retículo endoplasmático rugoso, passa pelo complexo de Golgi e sai pelas vesículas de secreção. Beleza? Tudo tranquilo? Então, pega firme, ó, vai estudar, hein? Um abraço!